Fala, Tricolada, belezinha? Tamo junto, deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha, clica no meu link aqui embaixo na descrição para comprar qualquer produto pela Amazon. For comprar alguma coisa pela Amazon, compra pelo meu link que tá aqui na descrição. Tamo junto, vamos pro vídeo, vamos falar do Fluminense, vamos falar da coletiva. Fernando Diniz disse algumas coisas interessantes na coletiva que a gente pode conversar aqui, mas o que chama muito a minha atenção e eu trago para vocês é o problema do setor defensivo do Fluminense, que tomou 2 gols de cabeça no início do segundo tempo. Muito por causa da estatura do setor defensivo, posicionamento. O Fluminense já vem errando já há um bom tempo, principalmente bola aérea. E você perde o Nino e há o Fernando Diniz, vou falar a real para vocês, o Fernando Diniz foi consultado se havia necessidade de trazer um zagueiro, né? Em uma reunião entre a comissão técnica, o próprio Fernando Diniz, que eles chegaram a um acordo que não haveria necessidade de repor a saída do Nino. Isso ficou bem claro. Estamos em 4 meses, já estamos em abril, na metade do mês de abril, e agora que eles despertaram e falaram, precisamos de repor o Nino que saiu. Aí, por quê? Apostaram no Marlon, apostaram no Manuel que estava voltando de suspensão, né? A ponto de chegar e emprestar o Luan Freitas. Não precisamos do Luan Freitas. Qualquer problema, qualquer coisa aqui, tem o André para jogar de zagueiro. Agora ele tem utilizado o Martinelli em 2 jogos seguidos também na função de zagueiro. Então, além dos zagueiros que ele tinha no elenco, até o David Braz está indo embora também. Ele dispensou um jogador, afastou outro, afastou o David Braz, emprestou a palavra correta para o Luan Freitas. Ele poderia ter mantido o Luan Freitas pelas boas atuações que ele teve no início do Campeonato Carioca, mas ele achou que a zaga que ele tinha, a chegada do Antônio Carlos também, Felipe Andrade, que ele não usa, tem usado agora entrando no segundo tempo, é Felipe Andrade, Antônio Carlos, Marlon e Manuel resolveriam o problema do setor defensivo do Fluminense, não precisaria o Fluminense gastar dinheiro com o zagueiro. Mas as coisas não funcionaram bem, porque o Manuel se machucou, o Marlon artroscopia no joelho. O Gabriel Pires, que ele disse após o jogo que conversou com o Gabriel Pires, ainda tem isso. Ainda tem que saber em que momento aconteceu essa conversa. Porque se foi lá atrás, porque agora o Gabriel Pires só vive machucado. Aliás, continua machucado, né? Desde a época do Botafogo ele vem se machucando. Houve um momento, e talvez isso tenha dado a ideia ao Fernando Diniz que não precisaria repor a saída do Nino. Ele disse na coletiva que conversou com o Gabriel Pires e há o desejo do Fernando Diniz e a concordância do Gabriel Pires de ser utilizado como defensor. Ele falou, porra, não precisa comprar zagueiro. Então tem o Gabriel Pires, tem o André, tem o Martinelli, que são volantes que eu posso usar. Com essa movimentação, essa pardalzice que ele usa nessa movimentação, botando volantes como zagueiro. Aí chegou ao consenso de não precisar, mas agora despertou. Porque se a gente chamar os números, nos últimos 6 jogos do Fluminense, que envolve Botafogo, Campeonato Carioca, os 2 jogos contra o Flamengo, Libertadores contra o Alianza Lima, contra o Colo-Colo e agora na estreia do Brasileirão contra o Bragantino, mais desfalcado do que o Fluminense, o Bragantino tinha uns 6 ou 7 desfalques. E vem mal das pernas o Bragantino, tomou 3-0 do Racing. O Bragantino chegou no Maracanã, meteu 2 gols no Fluminense de bola parada. Bola aérea. Então tem algum problema no setor defensivo quando você tem o Cano, o André subindo na cabeça com o atacante, muito mais alto do que ele. Quando você tem o Martinelli disputando bola aérea com um atacante muito mais alto do que ele. Alguma coisa está errada nisso aí. Não tem como esconder, não é cornetismo, ninguém está cornetando aqui, é o óbvio. O Fluminense precisa de uma dupla de zaga boa na bola aérea. E de um zagueiro rápido, um zagueiro jovem. Mas as coisas foram, as contusões, os problemas físicos. Por exemplo, ele falou na coletiva que quer utilizar o Gabriel Pires como zagueiro. E há concordância por parte do volante em jogar de zagueiro. E lá na base, lá no começo da carreira do Gabriel Pires, ele foi zagueiro. Depois que ele subiu para a posição de volante. Ele até jogou no Maracanã, no Campeonato Carioca, como tipo ali um líbero, né? Aí na zaga, um volante, saiu um pouquinho mais. Ele sabe jogar nessa função, porque na base ele já foi zagueiro. O problema é que ele está machucado. Aliás, o problema do Gabriel Pires é que ele só vive machucado. Então as apostas do Fernando Diniz, Marlon, Manuel, Gabriel Pires,
Essas apostas estão machucados, estão machucando. Gabriel Pires não tem como contar, o Gabriel Pires vai ser meu novo zagueiro. E quando ele vai estar bem fisicamente? Quando é que ele vai estar em campo para jogar? Está em condições para jogar ao lado do Felipe Melo. Gabriel Pires é um bom volante, tem uma boa técnica, uma boa saída de bola, tem categoria, vai melhorar muito essa saída de bola dos defensores, tanto que o Martinelli é utilizado nessa função por causa disso, por causa do passe. O André também é utilizado de zagueiro por causa do passe. Gabriel Pires vai vai enriquecer essa saída de bola, mas eu acho ele um jogador lento, é mais um zagueiro lento ao lado do Felipe Melo no contra-ataque. Gabriel Pires vai conseguir acompanhar com os problemas físicos que estão acontecendo, mas é uma aposta do Fernando Diniz. Eu acho mais correto o Fluminense ir ao mercado e trazer um jogador mais jovem, na casa dos 20, 25 anos, 26, para trazer na faixa de idade do zagueiro que saiu e para ser titular, para tomar conta da camisa número 3, já falei isso aqui. Mas é preocupante, 6 jogos e 10 gols. É um número bem assustador para a defesa do Fluminense, não tem como negar isso. Aí o Fernando Diniz na coletiva, ele falou do empate, ele falou dos erros defensivos, ele falou que o Fluminense jogou bem o primeiro tempo, na minha opinião, e na opinião dele também. Tivemos um aproveitamento na questão de fazer gols abaixo do que a gente pode, porque o Fluminense teve várias oportunidades, mas tem lances ali, que é chute a bola bate no travessão, cara. E uma coisa que eu gostei muito na parte ofensiva do Fluminense, até o gol do Lima foi de fora da área, que eu acho que o Fluminense deveria fazer isso mais. Quando o adversário está fechadinho, está recuado, apostando no contra-ataque, no erro do Fluminense, é hora do Fluminense experimentar de longe. E o Marquinhos trouxe muita força nessa versatilidade, nessa forma de atacar. O Marquinhos ele sempre vai para a diagonal e chuta de longe. Ele deu 2 chutes de longa distância, aí pelo lado direito, cortando para dentro. Uma foi lá na gaveta, o goleiro Cleiton fez uma defesaça no ângulo. A outra, ele deu uma outra pancada, a bola bateu no travessão. O Marcel também do lado esquerdo, também chutou de longa distância. O Fluminense tem que experimentar isso. Porque a gente tem percebido, né, os times que o Fluminense tem enfrentado em 2024, ele já vem com um posicionamento defensivo, apostando no erro do Fluminense e pressionando a saída de bola do Fluminense. Até nesse jogo contra o Bragantino, o Fluminense fez bolas longas, quando estava apertado, que é uma alternativa óbvia de se fazer do que ficar tocando aquela bola cardíaca ali na frente do goleiro. Mas essa experimentar de longa distância, coisa que o Lima fez, coisa que o Marquinhos fez, que o Marcelo vem fazendo também lá pelo lado esquerdo, dá uma alternativa quando a bola não tem entrado na grande área, quando o Fluminense não consegue fazer as suas triangulações. Depois eu achei até que ele arrebentou com o Marquinhos quando ele colocou o Douglas Costa aberto pelo lado direito e recuou o Marquinhos para a lateral direita. Acho que foi uma invencionice da parte dele. Ele acabou anulando o Marquinhos, que era o ponto forte do Fluminense por ali. Então o Fluminense tem feito, nesses 2 últimos jogos, uma coisa bem interessante. É uma alternativa para defesas fechadas, que é o chute de longa distância. O Marquinhos está trazendo isso, o Marcel está apostando nisso também. Chutes de fora da área. Tá fechado, amigo? Solta a bomba. E o Marquinhos tem um chute espetacular de fora da área. Ele na coletiva também, ele falou da atuação do Lima, falou que adora o Lima, que gosta do Lima. Eu não vi cruzamento na área, ele cabeceou, uma falha da defesa do Bragantino também. Ele fez o gol de cabeça dele, show de bola. Um chute de fora da área, que ele chutou também de fora da área, a bola desviou no zagueiro, enganou o goleiro e acabou entrando, ok. Mas eu não vejo, né, essa qualidade toda que o Fernando Diniz enxerga no Lima. Eu acho que ele acrescenta muito pouco, e acrescentou muito pouco ao meio de campo do Fluminense nesse jogo contra o Bragantino. Eu acho que o grande jogador do meio de campo do Fluminense contra o Bragantino foi o senhor Ganso, fazendo passe até de costa. O homem está distribuindo o jogo, está organizando o meio do campo. As 2 últimas atuações dele foram muito boas. Acrescentaram muito mais ao time do que o Renato Augusto até. Quando o Renato Augusto está em condições de jogo. Então o Ganso tem feito boas apresentações, mas o Lima eu não vi que acrescentou tanta coisa. É mais uma... Quando ele fala na coletiva que o Lima foi uma das melhores contratações do Fluminense, ele falou isso. Ele falou assim, o Lima desde quando chegou aqui foi uma das melhores contratações que fizemos. Eu não acho isso.
Eu acho que tem jogador no banco de reserva, como o Alexander e outros jogadores, até o Terãs, que ele falou também do Terãs, que acho que poderiam acrescentar muito mais ao meio de campo do Fluminense do que o Lima. Ficar correndo para lá e para cá. Quando o cara faz o gol, aí todo mundo fala, tá vendo, o cara é um espetáculo, tá vendo, fica criticando o cara. Mas tem que ver, o jogo tem 90 minutos. O que ele acrescentou nesses 90 minutos? A equipe. Tem que ver isso. Um jogador útil? Acho que o Lima pode ser útil para um segundo tempo, ocupação de espaço, botar mais gente no meio de campo, uma movimentação interessante. Acho que o Lima mas começar jogando, acho que tem opções melhores. Deixe seu comentário aí. Aí ele falou também do Terãs, que é importante. Ele falou que o Terãs ele vai se ambientar e está ainda se ambientando. É um jogador que jogou no Atlético Paranaense, né? Jogou acho que 2 temporadas no Atlético Paranaense, depois saiu, acho que foi para o México, está agora voltando para o Brasil, mas na cabeça do Fernando Diniz ele ainda precisa se ambientar e quando tiver entendendo o sistema tático do Fluminense, conhecendo melhor o Fluminense, vai ser mais utilizado. Que foi interessante essa pergunta na coletiva. E o Terãs? Por que o Terãs não é utilizado? A gente vê no segundo tempo que até poderia ter entrado o Terãs ali e ser mais utilizado nos últimos jogos, e o Terãs não tem ganhado oportunidade. Foi interessante o repórter fazer esse tipo de pergunta, que mostra que a galera está antenada com o que está acontecendo, principalmente no banco de reserva. Daí ele justificou que ainda precisa de uma ambientação, ele precisa ainda se ambientar ao futebol brasileiro, e quando ele tiver já enturmado, será mais utilizado. Vamos torcer para que isso aconteça logo, porque o Terãs é um baita de um jogador. É isso aí. Deixa o like, se inscreva, compartilha, comenta aqui no vídeo. Tamo juntos, até o próximo.